Quer dizer, nós estamos há quase 30 anos da promulgação da Constituição de 1988, uma Constituição reconhecida como democrática, a Constituição cidadã, a Constituição dos direitos e a Constituição de um Estado que desejava se libertar de uma história política repressora, violenta, sem liberdade, que é também uma maneira de corromper a ação do Estado, né? E hoje eu pergunto, somos uma sociedade mais ou menos corrupta, depois desses quase 30 anos? E, por outro lado, somos uma sociedade mais ou menos democrática, depois de 30 anos? Esse tipo de pergunta não admite uma resposta simples, obviamente, né? A gente vai dizer mais ou menos sim ou não, né? Mas ela nos coloca diante de uma reflexão. Com certeza absoluta, somos uma sociedade que combate muito mais a corrupção, que tem muito mais elementos de combate à corrupção, jurídicos, mesmo políticos, sociais, né? E que aparelhou instituições para promover esse combate. Mas aí vem a reflexão que eu acho que é fundamental nesse momento. O combate à corrupção também não precisa ter limites. Há limites democráticos para o combate à corrupção. A democracia resiste se esses limites não forem observados e praticados. Em outras palavras, vale tudo no combate à corrupção? O professor Melilo lembrava da questão fundamental: quem controla aqueles que controlam a gente? Eu lembro que estamos hoje diante de uma pauta nacional de combate à corrupção, é evidente, é o nosso cotidiano, todo mundo vê isso. E dentro dessa pauta há uma ação proposta pelo Ministério Público Federal de aprimorar ou endurecer a legislação no combate à corrupção. As chamadas 10, é um decálogo, né? 10 medidas de combate à corrupção. Quando você vai examinar, são muito mais que 10. Né? Quando você pega a medida 1, ela se desdobra em 4 ou 5 projetos de lei. Né? A medida 2, idem, assim por diante. São mudanças profundas na cultura jurídica, constitucional e do direito penal brasileiro, isso é evidente. E que não vão, se elas forem adiante, não vão ser aplicadas apenas no combate à corrupção política dos políticos, dos partidos, etc. Vão valer para todo o direito penal. Para os pequenos ali, que hoje frequentam ou são os clientes preferenciais do sistema punitivo e que enchem as penitenciárias. Falar em impunidade no Brasil, que é o terceiro país do mundo em população carcerária, é preciso ter isso em conta, né? A gente está buscando o quê? Chegarmos no padrão americano, que é o primeiro disparado, ou no padrão chinês, que é o segundo? Será isso desejável? Será que isso também não agride a democracia? Por exemplo, entre as medidas de combate à corrupção propostas está lá um chamado teste de integridade. Vocês já viram? As senhoras já viram isso? Que seria criar uma situação fictícia para o funcionário público, sem que ele saiba, obviamente, para testar a sua honestidade. Né? Criar uma espécie de armadilha, um flagrante preparado, que em direito penal se chama, né? Para ver se o cara, se o cidadão lá, o funcionário público, resiste a uma oferta exatamente indecorosa, indevida, etc. Eu estou terminando. Ok, isso se pratica nos Estados Unidos, por exemplo. Tá? O teste chama teste de integridade. Né? Fala-se, por exemplo, em aproveitar provas ilícitas, desde que haja boa fé de quem colhe a prova ilícita. Então, de repente, a gente pode criar uma sociedade de delatores, ou de arapongas, ou algo por aí. Nos Estados Unidos, por exemplo, o chamado whistleblower, que é o denunciante, que pode ser anônimo, ele ganha dinheiro
se o que ele denunciar for comprovado, uma parte do que se arrecada de volta, né, que se recupera, vai para o cidadão que denunciou. Então, há uma fábrica de denunciantes, há uma rotina de ações dessa natureza. A gente pode confiar cegamente num denunciante, num delator premiado, em alguém que está, por exemplo, sob pressão da persecução penal, tudo que ele disser é verdade só porque ele denunciou nossos inimigos políticos, por exemplo? Quer dizer, são perplexidades, são perguntas que eu não tenho a menor pretensão de oferecer uma resposta pronta ou definitiva sobre isso, mas são perguntas importantes quando se trata de examinar essa relação desconfortável entre corrupção e democracia, obviamente, né? E com isso eu agradeço a atenção dos senhores e das senhoras e me ponho à disposição para o debate. Muito obrigado.